Olá, meu nome é Gonçalo, bem-vindos ao Poliotomista. Temos mais um episódio, ou melhor, amanhã temos mais, mas hoje temos mais um episódio especial de Natal, hoje sobre a Anunciação à Bem-aventurada Virgem Maria. Se estão interessados, ponham já gosto, partilhem, subscrevam. Hoje vamos tratar da questão 30, da terceira parte da Suma Teologia, a Anunciação da Bem-aventurada Virgem Maria, e vamos ver em particular se era conveniente ou se era necessário que fosse anunciado à Bem-aventurada Virgem o que lhe ia acontecer, se faz sentido ser um anjo, quem é que devia de anunciar, e se essa anunciação angélica deveria ser uma aparição corporal. Relembremos que, no caso de São José, não foi, não é? Foi não sonho, e portanto, vamos ver estas três questões. Estão interessados? Bora lá. Então, cá estamos. Questão 30, como eu disse, a Anunciação da Bem-aventurada Virgem Maria divide-se em 4 artigos. Se era conveniente que lhe fosse anunciado o que iria ser gerado nela. Diz aqui embaixo agora a questão propriamente dita, se era necessário que fosse anunciado à Bem-aventurada Virgem Maria o que iria realizar-se nela, quem lhe deveria anunciar, se um anjo ou não, de que maneira lhe deveria ser anunciada, se era uma manifestação corporal ou não, e depois a ordem da anunciação, que nós não vamos ver, mas quem tiver interesse pode perfeitamente ler sozinho. Então, e vamos ver as objeções da primeira, das outras vamos ver só, julgo eu, o corpo da resposta. Então, quanto ao primeiro artigo, assim se procede, parece que não era necessário que fosse anunciada à Bem-aventurada Virgem Maria o que iria realizar-se nela. E é importante ler as objeções aqui, porque nós estranhamos esta resposta. Como assim poderia... Enfim, claro que a resposta, se diz que parece que não, é porque sim, não é? Porque foi anunciado, portanto é porque era melhor ser anunciado. Mas para nós até é estranha a alternativa, não é? Então Deus ia encarnar no seio da Bem-aventurada Virgem sem lhe dizer. Mas as objeções vão nos ajudar a perceber a questão. Com efeito, parece que a anunciação só seria necessária para obter o consentimento da Virgem. Ora, tal consentimento não parece ter sido necessário, porque a concepção de uma virgem já estava anunciada de antemão pela profecia de predestinação, que se realiza sem nossa decisão, como diz a glosa. Logo, não era necessário que se realizasse tal anunciação. A glossa recorda um comentário às Sagradas Escrituras, e esta glossa, o tradutor tirou, mas aqui no latim diz-nos, era sobre este versículo, Mateus 1, 22. Okay? E sabemos que, aliás, lemos hoje na missa, sabemos que se refere à profecia de Isaías, que a Virgem dará à luz. E, portanto, se estava profetizado, não era preciso consentimento, ela ia dizer não, era? Bom. Além disso, a bem-aventurada Virgem acreditava na encarnação, pois sem essa fé ninguém poderia estar em estado de salvação, porque, como diz a carta aos Romanos, a justiça de Deus é dada pela fé em Jesus Cristo. E os medievais tinham esta crença bem firme de que era preciso uma fé explícita, não só em Deus, não só em Jesus Cristo, ainda antes da vinda de Cristo. Ou seja, era preciso uma fé explícita na encarnação para a salvação dos pecados. Ora, quando alguém crê algo com certeza, não precisa de ulteriores explicações. Logo, não era necessário à bem-aventurada Virgem que lhe fosse anunciada a encarnação do Filho, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porque ela já tinha fé. Nossa Senhora estava em estado de graça, estado de salvação, mas ninguém pode estar em estado de salvação sem uma crença explícita na encarnação, e portanto ela já tinha a certeza da encarnação. Okay. E portanto não era preciso dizer nada, anunciar nada. Ademais, assim como a bem-aventurada Virgem concebeu a Cristo corporalmente, assim também toda a alma santa o concebe espiritualmente. Por isso diz o apóstolo na carta aos Gálatas: meus filhinhos, a quem de novo dou à luz, até que se forme Cristo em vós. Ora, aos que devem conceber Cristo espiritualmente, não lhes é anunciada tal concepção. Logo, não haveria por que anunciar à bem-aventurada Virgem que iria conceber no seu seio o Filho de Deus. Portanto, quem concebe Cristo espiritualmente, que devemos ser todos nós, não recebemos nenhuma anunciação. Quem concebe corporalmente também não deveria receber. Okay. 3 motivos, aqui estão, pelos quais poderia parecer que não era necessário, que não era conveniente a anunciação, mas em sentido contrário, agora um argumento de autoridade forte contra isto, antes da resposta de São Tomás, em sentido contrário, o anjo, segundo o Evangelho de Lucas, disse-lhe: eis que conceberás em teu seio e darás à luz um filho. Portanto, se o anjo lhe disse, é porque era conveniente. Okay? É este o motivo, a maneira de raciocinar aqui em teologia, como eu falei ontem. Isto aconteceu, está nas Sagradas Escrituras. Agora nós tentamos compreender e interpretar isto, e não dizer o que é que eu acho que devia acontecer e impor isso na ação de Deus. Bem, a resposta. Respondo. Era conveniente que fosse anunciada à bem-aventurada Virgem Maria que iria conceber Cristo. E agora vai-nos dar 1, 2, 3, 4 motivos. Primeiro, para que fosse guardada a ordem que convinha à união do Filho de Deus com a Virgem. Ou seja, que o seu espírito, o espírito da Virgem, fosse preparado antes que ela o concebesse corporalmente. Por isso, Agostinho diz: Maria foi mais feliz de receber a fé em Cristo do que conceber a carne de Cristo.
E acrescenta a seguir: de nada teria servido a Maria a intimidade materna se não tivesse sido mais feliz por levar a Cristo em seu coração do que em seu corpo. Okay? Isto é interessante porque liga com aquela objeção que vimos há pouco da tal concepção espiritual. Né? Diz Santo Agostinho que Maria foi mais feliz por receber a fé em Cristo e de nada teria servido a intimidade materna, ser mãe, se não tivesse sido mais feliz por levar a Cristo no seu coração mais do que no seu corpo. E isto liga-se também ao que diz Nosso Senhor: quem é que é a minha mãe? Quem cumpre a vontade do meu Pai. Okay? Que às vezes nós achamos que é um insulto a Nossa Senhora, mas é um grande elogio porque ninguém cumpriu a vontade do Pai como Nossa Senhora. Então, segundo motivo, para que pudesse ser firme testemunha deste mistério, uma vez que foi instruída por Deus a respeito dele. E, portanto, se tivesse engravidado, sem conhecer a homem, mas também sem anunciação, não podia tão firmemente, porque não teria sido instruída por Deus, portanto, não podia dar um testemunho tão firme da maravilha, do mistério que estava a acontecer nele. Terceiro, para que oferecesse a Deus os serviços voluntários da sua entrega, ao que prontamente se dispôs a fazer, dizendo: eis aqui a escrava do Senhor. Okay? Portanto, se encarnasse sem consentimento, está bem, ela ia fazer, mas não se ia poder oferecer prontamente, voluntariamente. Quarto, para que assim se manifestasse e existir um certo matrimónio espiritual entre o Filho de Deus e a natureza humana. Por isso, da Anunciação, se espera o consentimento da Virgem em nome da natureza humana. Portanto, estão a ver, Cristo vai assumir a natureza humana, vai como que se nós às vezes falamos do esposamento de Nossa Senhora com o Espírito Santo, ok? Não é isso que se está a dizer aqui. Está-se a falar do esposamento da segunda pessoa da Santíssima Trindade com a natureza humana, que é aquilo que acontece na encarnação, e Nossa Senhora ali está como vigária da natureza humana, representando a natureza humana, e dá o consentimento da natureza humana. Sim, concebe-se no seu seio, mas sim, a minha natureza pode ser unida a Cristo. E, portanto, agora respondemos às objeções. Recordando, a primeira objeção dizia que isto era uma profecia, portanto não era preciso anunciação, era uma profecia de predestinação. Deve dizer-se que a profecia de predestinação se realiza sem que entre em ação o nosso livre-arbítrio, portanto não vai contra o nosso livre-arbítrio, mas não sem o nosso consentimento. Portanto, não há uma contradição do livre-arbítrio, mas requer-se, sim, o consentimento. Desculpa. Quanto ao segundo, deve dizer-se que a bem-aventurada Virgem tinha uma fé expressa, portanto, a segunda objeção era que Nossa Senhora já tinha uma fé explícita na encarnação e, portanto, não havia necessidade de uma anunciação. E esta resposta é muito bonita. Deve dizer-se que a bem-aventurada Virgem tinha uma fé expressa na encarnação futura, sim, mas por ser humilde, não tinha tão alta ideia de si mesma. E por isso era preciso que fosse informada a respeito da encarnação. Portanto, a anunciação não é para dizer a Nossa Senhora que Deus vai encarnar, é para dizer que ela vai ser a Arca da Aliança, que ela vai ser aquela na qual Cristo vai encarnar. Porquê? Porque ela era tão humilde que não podia imaginar tal coisa de si mesma. E quanto à terceira objeção era de que nós também concebemos Cristo espiritualmente e não precisamos da anunciação. Deve dizer-se que a concepção espiritual de Cristo, que se realiza pela fé, é precedida por uma anunciação, que é a pregação da fé, como diz a carta aos Romanos. A fé vem pelo ouvido, sem que por isso tenha alguém a certeza de possuir a graça, mas tenha a certeza de que a fé que recebe é verdadeira. Portanto, ninguém pode ter a certeza que está em estado da graça, mas pode ter a certeza que a fé que recebe é verdadeira. Okay. Portanto, todos nós temos uma anunciação quando nos é pregada a palavra, quando nos é pregada a fé em Cristo. Ok, e passamos ao segundo artigo, mas vejam esta maravilha que foi este primeiro artigo. Não é? Bom, a anunciação à bem-aventurada Virgem deveria ser feita por um anjo. Portanto, a questão é quem é que deveria fazer. Nós temos anunciações feitas acerca do nascimento de Cristo, e nós vamos ver isso quando falarmos da Epifania. Nós temos anunciações feitas por uma estrela, aos magos, por um impulso interior do Espírito Santo, a Simeão e a Ana, no tempo. Portanto, e também por anjo, mas não tem de ser um anjo a anunciar as coisas. Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que a anunciação à bem-aventurada Virgem não deveria ter sido feita por um anjo. Já sabemos que parece que não, porque foi, e portanto a resposta é que parece que não. Porque é que poderia parecer que não? E São Tomás, deixem-me ver aqui, dá-nos 4 motivos porque é que podia parecer que não, mas como eu disse, vamos saltá-los à frente, porque senão o vídeo fica demasiado pesado. Vamos saltar os motivos à frente. Eles estão aqui no ecrã, portanto, se alguém quiser pôr pausa no vídeo. Só para ajudar a ver o que Santo Tomás continua a fazer, em sentido contrário, continua a ser, o Evangelho diz que foi assim. Portanto, se o Evangelho que diz é porque foi. Mas agora a resposta. Responde, por 3 motivos era conveniente que o mistério da encarnação divina fosse anunciado à Mãe de Deus por um anjo. Já não estamos a falar se é anunciado ou se não é anunciado. Estamos a falar se é anunciado por um anjo. Primeiro, para que, neste caso, fosse observada a ordem estabelecida por Deus
segundo a qual os mistérios divinos chegam aos homens por mediação dos anjos. Portanto, é a ordem normal, digamos assim. Não é natural, porque é sobrenatural, mas é a ordem normal. Que os anjos que estão entre Deus e os homens em nível de dignidade, de perfeição, etc., sirvam de mediadores. Por isso, diz Dionísio, falei ontem, Dionísio Areopagita, pseudo-Dionísio, os anjos foram os primeiros, e que é super influente em angiologia, né, na angiologia medieval, os coros angélicos, etc. Dionísio é super influente. Eu não sou teólogo, se alguém quiser corrigir ou acrescentar alguma coisa nos comentários, esteja à vontade. Eu não sei em que medida é que a angiologia medieval pode ser mantida hoje, tendo em conta que Dionísio, que era baseado em grande parte argumentos de autoridade de Dionísio, que afinal não tem autoridade. Portanto, eu não sei em que medida é que pode ser mantido. Outra coisa é a natureza angélica, as questões de natureza dos anjos, etc., etc., que não recorrem à autoridade de Dionísio, são filosofia pura, sobre qual é que é a natureza de uma coisa que é puramente espiritual, mas a questão das hierarquias dos anjos, dos coros angélicos, se alguém teólogo quiser dizer alguma coisa nos comentários, ou mandar mensagem, eu agradeço muito, porque tenho muita curiosidade, a mim, que não sou teólogo, mas sei como é que funciona o método teológico, dado que vem deste livro sobre as hierarquias celestes de Dionísio, eu tenho alguma dificuldade. Bom, mas seja como for, os anjos, diz Dionísio, foram os primeiros a ser instruídos sobre o mistério divino do amor benigno de Jesus. Depois, por meio deles, chegou até nós a graça desse conhecimento. É assim que o divino Gabriel comunicou a Zacarias que um profeta teria nele a sua origem. E Zacarias, pai de João Batista. E a Maria, como se realizaria nela o mistério teárquico da inefável formação de Deus. Ok. Então, pronto. Mas a parte do parênteses que eu fiz sobre a autoridade angélica, a autoridade de Dionísio, estamos a ver, isto é um recurso às Sagradas Escrituras, que os anjos foram anunciados primeiro e depois há esta anunciação a Gabriel, a Zacarias, e esta anunciação a Nossa Senhora não é. Pronto, nada está aqui em causa neste caso. Bom, o segundo motivo, e desculpem, e Dionísio, o professor Dionísio tem a autoridade que tem um padre da Igreja, okay? É do período patrístico e está a fazer patrística, está a fazer teologia, portanto, tem a autoridade que tem o padre da Igreja. Não tem aquela autoridade tão elevada, supra-sumo da autoridade não apostólica que se pode ter. Segundo, convinha também a reparação do género humano que haveria de acontecer por Cristo. Por isso afirma Beda, um padre da Igreja, também São Beda Venerável, foi um bom começo da restauração da humanidade que Deus enviasse um anjo à Virgem que deveria ser consagrada por um parto divino, pois a primeira causa da perdição humana foi o envio da serpente à mulher, feita pelo diabo, para enganá-la com o espírito soberbo. Portanto, é conveniente, faz sentido, para a reparação do género humano, porque a queda tinha sido também por intermédio de um anjo. E, portanto, por simetria, faz sentido. Terceiro, e isto tem a ver, desculpem, com a maneira como nós interpretamos precisamente a Sagrada Escritura, que o Antigo Testamento tem um sentido literal, mas há vários sentidos de Sagrada Escritura, 4. Há um episódio aqui sobre isso, da série da Sacra Doutrina, episódio 10, sobre os sentidos da Escritura, mas um dos sentidos é o sentido alegórico. Portanto, que aquilo que acontece no Novo Testamento é uma alegoria daquilo que vai acontecer, já aconteceu para nós, mas quando foi escrito iria acontecer no Novo Testamento. Terceiro, porque era conveniente à Virgem da Mãe de Deus. Por isso, Jerónimo afirma, é bom que um anjo seja enviado à Virgem, porque a virgindade sempre esteve aparentada com os anjos. De facto, viver na carne sem estar a ela submetido não é uma vida terrena, mas celestial. E, portanto, é conveniente à própria Nossa Senhora, à própria Virgem Maria, porque pela sua virgindade ela vive num estado celestial. Bom, e passamos ao terceiro. O anjo da Anunciação devia aparecer à Virgem numa visão corporal. Okay? E é interessante, ontem estava a ler com a minha esposa o comentário de São Tomás ao Evangelho de hoje, de São Mateus, e ele diz que é natural que São José tenha tido a aparição em sonhos e não corporalmente, porque ele já tinha fé e, portanto, não precisava de uma visão corporal. Okay? Mas Nossa Senhora, a minha esposa disse logo, mas então Nossa Senhora teve uma visão corporal e eu disse, olha, estás muito bom teólogo, porque logo a seguir a isso São Tomás, no próprio comentário, fala de Nossa Senhora. Então vamos ver o que é que ele diz aqui. E em sentido contrário, portanto, que foi uma visão corporal,
em vez de pôr outra vez a referência ao texto evangélico, poderia pôr, Santo Tomás decide pôr uma citação de Agostinho, apresenta a bem-aventurada Virgem dizendo: veio até mim o arcanjo Gabriel de rosto brilhante, com vestes resplandecentes e numa atitude admirável. Ora, tudo isto caracteriza uma visão corporal, logo o anjo que fez o anúncio à bem-aventurada Virgem apareceu-lhe por meio de uma visão corporal. Mas está nas Escrituras que lhe apareceu um anjo. E não fala em sonho nenhum, nem em visão. Nós distinguimos às vezes visão e aparição. Visão quando a pessoa só viu, mas não está lá. Aparição quando apareceu mesmo. E há uns tempos havia uma polémica qualquer sobre as aparições de Fátima, se eram aparições, se eram visões. Deve dizer-se que o anjo da Anunciação apareceu à Mãe de Deus por meio de uma visão corporal. E isso foi conveniente. Primeiro, por aquilo que vinha anunciar. O anjo, com efeito, vinha anunciar a encarnação de Deus invisível. Era, pois, conveniente, para desvelar tal acontecimento, que uma criatura invisível assumisse uma forma pela qual aparecesse visivelmente. É uma certa premonição daquilo que vai acontecer na própria encarnação. De facto, no Antigo Testamento, todas as aparições estavam orientadas para esta aparição do Filho de Deus na carne. Portanto, está São Tomás a dizer, aquilo, eu falei há pouco desta visão, leitura alegórica, todas as aparições de anjos no Antigo Testamento, ou de anjos, ou quando aparecem 3 anjos, são anjos, não é? Mas Abraão, que representa claramente Deus, é uma premonição, digamos assim, desta aparição do Filho de Deus na carne, da encarnação. Segundo, pela dignidade da Mãe de Deus, que haveria de acolher o Filho de Deus, não só em seu espírito, mas em seu seio corporal. Por isso, além do seu espírito, os seus sentidos corporais deviam ser também reconfortados com a visão do anjo. Terceiro, pela certeza do que era anunciado, pois tudo aquilo que está sob os olhos apreendemos com maior certeza do que aquilo que imaginamos. Imaginar não é loucura, significa aquilo que nós vemos com vista imaginativa. Aquilo do qual nós formamos uma imagem. Eis porque afirma São João Crisóstomo que o anjo não se apresentou à Virgem em sonhos, como tinha apresentado a São José, mas de forma visível, porque aquela que iria receber do anjo uma tão grande revelação tinha necessidade de uma visão solene antes de um acontecimento de tamanha importância. E acrescento, já agora no comentário ao Evangelho, São Tomás diz que a São José é apresentada uma anunciação, digamos assim, mas para o ajudar a ler aquilo que já aconteceu. Portanto, ele já viu que Nossa Senhora está grávida, ele já sabe que Nossa Senhora está grávida, é mais ou menos assim que São Tomás põe, ele já tem confiança na pureza de Nossa Senhora, ele conhece Nossa Senhora, sabe que ela é pura, e portanto ele não é preciso um sinal tão grande, é mais fácil ter fé no caso dele. Ele já tem fé, sim, testemunha da virtude de São José, mas também é verdade que era mais fácil ter fé ali do que no caso de Nossa Senhora. E, portanto, no caso de Nossa Senhora dá-se um sinal maior porque é o princípio da encarnação. Ok. E pronto, não vamos ler o resto. E cá estamos. Espero que tenham gostado. Se têm comentários, dúvidas, críticas àquele meu devaneio sobre a autoridade de Pseudo-Dionísio e a questão dos anjos, estejam à vontade. Se quiser, é uma maravilha, não é? A Suma de Teologia, o início é muito teórico, muito filosófico, é o que eu gosto mais, não é? Mas este comentário, amanhã vai ser igual, e este comentário à vida de Cristo é uma ternura. E ajuda-nos a olhar para o Evangelho e para os mistérios da fé de outra maneira. E é uma recoleção gigante dos ensinamentos dos padres da Igreja. Portanto, olhem, recomendo, leiam, conseguem encontrar isto mesmo em português no archive.org, conseguem encontrar a sua teologia toda, em inglês ainda é mais fácil. Pronto. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em Sua Mãe Maria Santíssima. Muito obrigado e até amanhã.